Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de educação financeira, na nossa parte 3 aqui da unidade 2, né? As finanças pessoais aqui do médico veterinário. E agora nós vamos falar um pouquinho, nessa última parte, sobre o futuro do médico veterinário, pessoal. Então, assim, ó, de um modo geral, o médico veterinário ele não tem vínculo empregatício, né? Portanto, assim, é no mínimo estranho a gente trabalhar por mais de 30 anos e depender do governo naquele momento que a gente mais precisa. Então, pessoal, a gente tem que tomar um verdadeiro cuidado com isso. A gente tem tido muitas e muitas mudanças das regras da Previdência no Brasil e no mundo, por que não falar do mundo também? Então, nesse momento, o médico veterinário que, de um modo geral, não tem um vínculo empregatício formal, né, é um profissional liberal, deve estar verdadeiramente atento para que não dependa do governo somente nesse momento que ele mais irá precisar. Então, pessoal, tradicionalmente, né, o INSS e a previdência privada, né, a previdência privada são as formas mais usuais utilizadas pelos profissionais liberais, como é o caso do médico veterinário na sua aposentadoria. E hoje a minha intenção é te dizer o porquê eu particularmente não ficaria preso somente a essas duas estratégias, tá? Então eu vou tentar te mostrar como que eu venho aqui programando, né, ao longo dos últimos anos, a minha previdência, né? Então, nesse momento que a gente quer estar mais com a família, curtir mais o descanso, curtir mais o lazer, momento que a gente já perdeu força de trabalho, muitas das vezes condição física também já um pouco mais debilitada, né? A gente realmente tem que estar preparado para ter uma terceira idade aí digna, para poder curtir um pouquinho essa fase importante aí da vida de qualquer ser humano. Bom, pessoal, então a ideia agora é que a gente possa conversar um pouquinho sobre as diferenças entre a previdência social, tá? Essa previdência social aqui, que é a previdência do governo, e também falar da previdência privada, pessoal, ou seja, quando nós contratamos aí, através de uma empresa privada, o regime previdenciário. Bom, eu procurei fazer aqui, então, uma tabela comparativa, né, entre a previdência social e a previdência privada. Então, de um modo geral, pessoal, para aquele trabalhador assalariado, né, por exemplo, o CLT, a previdência social é obrigatória, né, ou seja, lá o recolhimento é feito diretamente na fonte, né, feito diretamente pelo empregador, então o empregado ele não tem opção de não contribuir com a previdência social, somente aqueles trabalhadores que não têm um vínculo empregatício formalizado é que podem optar por não ter a previdência social. Talvez o ponto que seja mais desvantajoso aqui da previdência social é a rentabilidade, né? A rentabilidade não acompanha a inflação, tá? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, por exemplo, né, no mês 8 de 2021, nós tivemos mais um recorde da inflação no Brasil, né? Então, o PCA esse mês estourou aí todos os limites e nesse momento, pessoal, a gente afirma que categoricamente que a previdência social ela não acompanha, a rentabilidade ela não vai acompanhar a inflação. Então você está literalmente perdendo poder de compra ao longo de todos os anos que você está contribuindo com essa previdência. Bom, a previdência social ela não está associada somente à aposentadoria, né? Ela está associada também ao salário maternidade, né? Então, todas as mulheres grávidas, né, que vão ter neném, né, vão dar à luz e são contribuintes da Previdência Social, elas têm o direito de receber aí por alguns meses, né, o salário maternidade, tá? Então a empresa ela não paga, não é a empresa que paga o salário, né? Na verdade até é, mas existe um abatimento aí do INSS, tá, pessoal? Então isso é muito importante. Além do salário maternidade, existe a pensão por morte, existe o auxílio doença também, que é importante, o salário família e sim, por que não, vamos falar agora da aposentadoria, já que o tema aqui da nossa aula é o futuro do médico veterinário. Então, pessoal, a previdência privada ela é diferente, né? A previdência privada ela é contratada, né, pelo optante, né? Então, esse investimento aqui é feito pelo optante, ou seja, pelo contribuinte que assim desejar ter uma previdência privada. Então, assim, o que eu vejo para a maioria dos médicos veterinários é que tem uma máxima assim, né? Ou você contribui
com a Previdência Social ou você contribui com a Previdência Privada, né? E não é verdade, você pode não contribuir com nenhuma delas, tá? Você, profissional liberal, que não tem carteira assinada, não está no regime CLT, você não é obrigado a contribuir com a Previdência Social e você pode ou não optar por uma Previdência Privada, tá? A ideia que eu quero mostrar hoje aqui para vocês é que se você montar uma carteira previdenciária de investimentos para o longo prazo, com ações, fundos imobiliários, ETFs, investimentos no exterior, renda fixa, né, títulos públicos e privados, você não necessariamente precisa ter uma previdência privada. Tá? Então, a previdência, pessoal, nada mais é do que uma carteira de investimentos, só que uma é regida totalmente pelo governo, a outra é regida por uma empresa. E se você estudar um pouquinho, você mesmo pode tomar as rédeas da sua aposentadoria, montando a sua previdência, a sua carteira previdenciária. Ok, pessoal? Então, a previdência privada ela é opcional, tá? O investimento é feito, então, pelo optante, e ela tem uma tendência da rentabilidade ser maior do que a Previdência Social e pode ser maior, inclusive, que a inflação, tá? Dependendo aí do plano que você contratar. O dinheiro ele pode ser resgatado praticamente a qualquer momento, tá? A maioria dos planos não tem tanta carência, diferentemente da Previdência Social, que você só vai sacar o dinheiro, na verdade, você só tem o direito de receber aquele montante que vira um salário para você no momento que você aposenta, né? Então, nós temos tido nos últimos anos várias propostas de reforma da Previdência em todo o mundo, né? Inclusive no Brasil. Tá bom, pessoal? Na Previdência Privada, você tem a escolha do tempo de recebimento, você tem a taxa sobre a contribuição e o resgate, né? Então, para você resgatar, existe uma taxa. Tem diferentes planos baseados no perfil daquele optante que está contratando a previdência privada, e a empresa também pode oferecer esse benefício, tá? Existem várias empresas aí no mercado que contratam a previdência privada diretamente aí para o seu funcionário, tá? Então, basicamente, a gente vai aprofundar, logicamente, agora um pouquinho sobre isso, mas a previdência social, né? A previdência privada e a previdência social são duas coisas completamente diferentes. Você pode ter as duas, tá? Você que me ouve nesse momento, tá? Na maioria das vezes, não vai ter carteira assinada, né? Não vai ter um vínculo empregatício formal, né? Você é um profissional liberal. Então, se você quiser, você pode optar por contribuir com a previdência social e você pode também contratar uma previdência privada, tá? Vai ficar a critério de vocês e eu vou tentar dar a minha visão aqui ao longo da nossa aula. Bom, então, aprofundando um pouquinho, pessoal, o INSS, né, o Instituto Nacional de Seguro Social, ele é um setor do governo, né, um setor governamental que recebe as contribuições de cada contribuinte, né, nesse regime que a gente chama regime geral da Previdência Social. Então, pessoal, quando a gente pensa aqui no INSS, por gentileza, desprezem esses dois pontos que estão aqui embaixo, tá? Foi um copia e cola aqui da última aula, tá? Então, quando a gente pensa no INSS, pessoal, ele é um regime geral de contribuição da Previdência Social, onde cada contribuinte vai contribuir mensalmente aí com os seus proventos. Bom, esse INSS ele é, então, restrito a trabalhadores e a cidadãos brasileiros, tá? Então, por mais que tenha algum estrangeiro aqui no nosso país, isso não necessariamente é convertido para o INSS, e, de uma forma assim, bem ampla, o INSS pode auxiliar em casos de morte, em casos de doença, em casos de maternidade, em casos de reclusão e até mesmo de aposentadoria, que é o foco aqui da nossa aula. Tá? Então, morte, doença, maternidade, reclusão e aposentadoria corresponde aqui os pilares do INSS, que é a nossa Previdência Social. Então, assim, ó, em resumo, quando a gente pensa no INSS, na Previdência Social, para que o cidadão, né, para que o contribuinte possa usufruir, é obrigatório, a contribuição é obrigatória, tá bom, pessoal? Trabalhadores formais e os CLTs têm contribuição que são descontadas diretamente no salário, tá? Então, todo aquele empregado que tem um vínculo formal
ou mesmo pensando no vínculo formal através da CLT, ele já contribui mesmo sem ele querer, é uma contribuição compulsória, tá, pessoal? E essa contribuição ela é de acordo com o salário, tá? Então não existe uma contribuição fixa, né? A contribuição ela é baseada no salário de cada um, e daqui a pouquinho eu vou te apresentar a tabelinha que está vigente aqui no nosso ano de 2021. Como a gente falou, pessoal, trabalhadores informais, empresários e autônomos podem contribuir, então aqui fica muito claro que você, médico veterinário, por mais que você não tenha um vínculo empregatício formal, seja aí por um vínculo que poucas pessoas conhecem, ou mesmo pelo CLT, nós podemos também contribuir com o INSS. Tá? Então, aqui qual é a minha preocupação? É que o nosso dinheiro aqui ele é administrado pelo governo, né? Esses governos que nós temos no Brasil, totalmente instáveis, né? E aqui, pessoal, mais uma vez eu pontuo que a minha visão aqui é apartidária, tá? Aqui eu não estou falando de PT, de PSOL, de PSL, de PSDB, de Lula, de Bolsonaro ou nada do tipo. O governo brasileiro, desde que o regime presidencial foi instituído, né, após o governo militar, nós temos um governo extremamente instável. Então, pessoal, se você, aquela frase que eu coloquei lá no início, se você está disposto a trabalhar 30, 35, 40 anos e depender do governo no momento que você mais precisa, tudo bem. Talvez o INSS faça sentido para você, tá? Mas se não, vamos tentar buscar alternativas, porque aqui o seu governo ele é totalmente administrado pelo governo. Eu não consigo fazer novos aportes, tá? Então, se você quiser, por exemplo, melhorar a rentabilidade, né, através dos juros compostos, eu não posso fazer aportes, tá? Aqui, obrigatoriamente, acontece o desconto no salário do contribuinte assalariado e daquele optante que também desejou investir no INSS, eu não posso fazer aporte, tá? E aqui, pessoal, não há a possibilidade da gente resgatar o nosso saldo antes da aposentadoria. O INSS, ele até contribui com uma série de questões, como eu falei no slide anterior, em casos de maternidade, em casos de doença, em casos de reclusão, tá? Isso é importante, mas para você sacar para você receber o benefício do INSS, você só vai receber regularmente, tá, na sua aposentadoria. Então, tem que ficar de olho, inclusive, na regra da aposentadoria que está vigente no Brasil. Bom, então aqui eu coloco assim, atenção, pessoal, o benefício da aposentadoria costuma ser menor do que a média dos salários do trabalhador ao longo dos anos, tá? Então, por que eu coloco isso? Porque aqui, ó, existe um teto máximo para a aposentadoria do INSS que é estimado em pouco mais de R$ 6.000, tá? Se não me falha a memória, a gente está em torno de R$ 6.300. Então, não importa se você, durante maior parte da tua vida, ganhou 30, 40 mil reais, não importa. Tá? Não importa se você tinha um super salário enquanto cirurgião veterinário, enquanto anestesista veterinário, né? Não importa. Tá? Se você contribuir com o INSS, você vai aposentar com o teto, tá? E o teto ele é em torno de 6.000 e poucos reais, tá? Se eu não me engano, está em torno de R$ 6.300 aqui no ano de 2021. Isso é extremamente importante. Bom, aqui então eu trouxe uma matéria aqui do G1, né, do Globo, do Globo.com, aqui do G1, tá? Aqui um infográfico atualizado em 13 de janeiro do vigente ano, né, do ano vigente, que é 2021. A fonte aqui foi o Ministério da Economia. Então, nós tínhamos em 2020, tá? Então, em comparação com 2020, né? Então, aquele que recebia até um salário mínimo, né, ele contribuía 7,5%, assim como hoje, né? O que dava 1.045, agora dá R$ 1.100. De 1.045 a 2.089, pessoal, 9%, tá? E aqui de 1.100 a 2.203, 9% também. Então, isso aqui vai aumentando de acordo aí com o salário também, né? 12% chegaria até 3.134 e agora, em 2021, foi reajustado para 3.305. E o máximo aqui, né, que chega a 6.101, né, com 14% aqui de contribuição,
e agora nós chegamos a R$ 6.433,57. Então, esses percentuais, pessoal, são as alíquotas, tá? O que são alíquotas, tá? São as amostras percentuais que o contribuinte deve contribuir, tá? Com o INSS, seja ele empregado, seja ele doméstico ou seja ele um trabalhador avulso, né? Então, por exemplo, como eu falei para vocês, você é um profissional liberal, tá? Aquele profissional que tem um conselho, né? Tem uma formação superior, então, como a gente falou lá no início da nossa disciplina. Então, hoje, um médico veterinário que dificilmente ganha menos que 3.305, né? Então, ele ganha mais que 3.305, tá? Logicamente, a maioria ganha por aqui, então deve contribuir com o INSS 14% dos seus proventos, porque essa é a alíquota, né? A faixa de intervalo máxima que nós temos aqui no nosso país. Bom, aqui eu trouxe, então, a tabelinha, né? A tabela de salário de contribuição a partir de janeiro de 2021, né? Então, a gente viu aqui, né? Ela varia de 7,5% a 14%, tá? E aqui, muito importante, hein? O teto do salário de contribuição ficou, então, em R$ 6.433,57, tá? Então, não importa, pessoal, se você contribuiu muito durante a sua vida, né? Você ganhou sempre mais de 15, 20 mil reais, por exemplo, você vai ganhar o teto aí de 6 mil e poucos reais pelo INSS. Bom, e naquele momento que você provavelmente está precisando tomar mais remédios, né, porque você já está mais idoso, que a sua carga de trabalho diminuiu, ou você realmente parou de vez, então você pode sair, você não pode se surpreender, pessoal. Isso aqui, ninguém pode ser pego de surpresa. Se você optou pelo INSS, você tem que estar ciente disso. Então, se você ganha hoje com 30 anos 20 mil reais, com 35 você ganha 25, com 40 você ganha 30 mil, e você vai lá, mantém uma média de 30 mil de proventos ao longo de toda a sua vida, chega no momento que você aposenta pelo INSS, você vai ganhar aqui aproximadamente R$ 6.500. Então, você tem que estar preparado para isso. Ou você deve pensar em um plano B. Né? Vamos ver como é que funciona a previdência privada, vamos ver como é que funciona a tal carteira previdenciária que a gente colocou. Bom, e aqui, pessoal, eu chamo muita atenção de vocês sobre a reforma da Previdência, né? Então, os grandes especialistas do assunto, eles vêm rotineiramente conversando conosco, tá? Conosco, trabalhadores, né? Contribuintes, que o dinheiro vai acabar. Então, a população brasileira está envelhecendo, né? A população mundial, né? Mas a brasileira caminha a passos largos agora, tá? Então, a nossa população está envelhecendo, a taxa de natalidade caiu, né? A expectativa de vida aumentou, então cada vez mais nós vamos ter mais idosos no nosso país. Tá? E esses idosos, né, que contribuíram a vida inteira, agora precisam ser sustentados pelos mais novos. Só que os mais novos, pessoal, são menos hoje em dia, né? Nós não temos, hoje nós não estamos tendo tanto filho quanto antigamente, tá? Então, isso preocupa muito a médio prazo, tá, pessoal? Que nós vamos ter menos pessoas no mercado de trabalho para carregar esse piano, tá? Então, a gente não sabe como vai ficar e é por isso que há hoje a proposta aí da reforma da Previdência. Bom, e qual seria, então, né, a diferença da previdência privada para a previdência social? Então, como a gente falou, a previdência privada, o seu bem, né, o seu patrimônio é administrado por um gestor profissional de uma iniciativa privada. E aqui, basicamente, no Brasil, quando a gente conversa sobre previdência privada, a gente tem duas formas de investir, tá? A famosa VGBL ou a famosa PGBL. Nós vamos, então, discutir agora um pouquinho sobre essas duas modalidades. Bom, pessoal, então o PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre, enquanto que a VGBL ela é a Vida Gerador de Benefício Livre, tá? Então, P de plano, V de vida, tá? Aqui a gente ouve falar muito de seguro de vida, né? Então, vamos lá. Qual é o perfil de investidor, então, que vai optar pela PGBL, né? É ideal, então, para quem declara imposto de renda, está no formulário completo, tá? A gente falou sobre isso lá no início da nossa disciplina, né? Falamos do Carnê-Leão, falamos aí da declaração anual de imposto de renda,
tá? Então, assim, ó, é ideal para quem declara imposto de renda no formulário completo, pois todas as contribuições realizadas no plano podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda até 12% da renda bruta anual tributável. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, pessoal, que a partir do momento que você contrata uma previdência privada e opta pelo plano gerador de benefício livre, que é o PGBL, se você declara imposto, está no formulário completo, você pode ter uma dedução. O que seria uma dedução? Né? Uma redução, vamos colocar aqui, de um limite de até 12% da sua renda bruta anual tributável. Né? Então, é interessante. Então, existem várias pessoas que ganham bastante dinheiro que acabam contratando um PGBL para ter um abatimento de até 12% no imposto de renda da sua receita bruta. Tá? Então, é estratégico. Tá? Então, aquele camarada que tem muito dinheiro, ele nem precisa de uma previdência privada, né? Tampouco da previdência social. Ele tem tanto patrimônio que ele já tem renda passiva com os seus investimentos. Mas, se ele declara seus impostos no formulário completo, né? Então, assim, ele tem uma grande quantidade de dinheiro que vamos dizer assim, tributado, né, ao longo de toda a sua vida, aí, ele acaba contratando um PGBL para que ele possa ter um abatimento de até 12% do imposto de renda da sua renda bruta. Bom, e o VGBL, né, que é a vida geradora de benefício livre, é ideal para quem declara o imposto de renda no formulário simplificado, tá? Ou para aquelas pessoas que são isentas, ou aquela pessoa que excedeu o limite também de dedução, tá? De 12%, com contribuições em outros planos de previdência, como o PGBL, né? Então, assim, pessoal, de um modo geral, o VGBL ele é ideal para aqueles que são isentos, ou para aqueles que declaram, mas declaram com o formulário simplificado, ou ainda para aquele que já excedeu o limite de dedução de 12% para quem contratou o PGBL. Tá? Então, pode ser também interessante. Bom, então, quais são os benefícios fiscais, né? O PGBL, então, dá o benefício fiscal, né? As contribuições podem ter dedução de 12% da renda bruta anual tributável. Então, imagina você poupar 12%, né, de imposto, tá? Então, isso é bem legal, tá, pessoal? Então, desde que o contribuinte também recolha para o INSS ou regime próprio. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa PGBL, ela passa a ser muito interessante para aquele veterinário que tem carteira assinada, tá? São poucos, mas existem, ou para aquele veterinário que, por mais que não tenha carteira assinada, ele optou por contribuir com o INSS. Então, obrigatoriamente, você tem que contribuir com o INSS para você ter esse benefício fiscal dos 12%. Então, suponhamos, né, que você, cirurgião, resolveu contribuir com o INSS ao longo aí da sua vida, tá? Então, você pode optar por contratar um PGBL, tá? E ter o abatimento de 12% aí no imposto, tá? No imposto de renda do veterinário, né? Desse cirurgião. Então, até 12% da renda tributável acaba sendo deduzida, tá? Isso pode ser interessante. Bom, já a vida geradora de benefício livre, né, as contribuições não têm dedução no imposto de renda. Então, se você pensar do ponto de vista estratégico, tá, pessoal? Contrate o PGBL, tá? Então, muita gente faz isso, tá? Porque assim, ó, quem tem dinheiro, pessoal, e quem tem aletramento financeiro, né, que é o caso que vocês vão ter em breve, né? Primeiro vocês vão ter o aletramento financeiro para depois vocês terem dinheiro. Quem tem aletramento financeiro e dinheiro dificilmente contrata uma previdência social ou uma previdência privada, né? Nós gostamos, tá, de mencionar que essas pessoas elas montam uma carteira previdenciária muito forte para longo prazo, tá? Mas para aqueles que ganham bastante dinheiro, mas ganham dinheiro que são mais tributáveis, né? Ou seja, tem carteira assinada, regime CLT, tá? Enfim, tudo isso é importante para que você entenda o que você vai escolher. Aí sim, o PGBL passa a ser mais interessante, porque você tem esse benefício fiscal aqui de 12%. Bom, já o VGBL não tem. Não existe come-cotas, tá, pessoal? Come-cotas é um terminho bastante utilizado no mundo dos investimentos, tá? Principalmente para fundos de investimento. Eu vou comentar sobre ele um pouquinho mais para frente, tá? Na próxima unidade. Então, não há come-cotas,
tá? E a tributação, tá, pessoal? O imposto de renda também tributa sobre aqui a previdência privada. Então, o imposto de renda, ele incide sobre todo o valor, tá? Contribuição mais rendimento. Então, aqui, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que daqui